Olá, sejam bem-vindos ao Nossa Casa. Eu sou Larissa Poleto e vou estar aqui juntinho de vocês para falar sobre vários assuntos do nosso universo feminino. O Nossa Casa vai trazer muita informação e histórias de mulheres que, assim como você e eu, são mães, filhas, amigas, trabalhadoras, empreendedoras e muito mais. E é essa força que nós queremos mostrar. Você vai ver aqui boas dicas e muito conteúdo para facilitar a sua vida e tornar o seu dia a dia mais leve. Oi, gente, vamos lá. Então agora vai ser o início da apresentação do curso. Tudo bem? Então fique à vontade, acomode-se e venha acompanhar tudo isso aqui comigo no Nossa Casa. E dando continuidade ao mês das mães, hoje nós estamos aqui na Amoa para conversar com umas mamães especiais. Hoje eu estou sozinha e desejo a Roberta uma recuperação muito rápida. E volte logo aqui para nossa casa. O programa de hoje está super especial, como todos os outros. Vamos lá? Obrigada por nos receber aqui. A gente veio hoje falar sobre filhos especiais e você nos trouxe 4 mamães especiais para falar. Isso, então assim, a gente convidou essas mães para darem um depoimento, né? Como que é esse dia a dia delas, né? Como mães especiais. E então elas aceitaram prontamente. São 2 mães que têm crianças com paralisia cerebral e 2 mães com crianças com síndrome de Down. Então, nós temos muitas mães, na verdade, na entidade. Hoje nós temos 195 famílias assistidas, então seriam 195 mães. A gente convidou algumas não gostariam de estar fazendo esse depoimento, mas essas mães então aceitaram, né? E até mesmo pela questão da pandemia, nós não podemos também reunir muitas mães aqui. Mas eu tenho certeza, assim, que elas vão poder falar muito dessa vivência com os seus filhos, como que foi esse momento, né? E como também que foi essa chegada na Amoa, né? Que cada uma tem a sua história. E a gente sempre fala, as mães idealizam um filho e de repente você recebe uma notícia que esse seu filho ele é especial. Então muda todo o seu contexto de vida, né? E aí a dedicação tem que ser outra. Então a gente agradece essas mães, né, e a oportunidade também que vocês estão dando de elas virem contar um pouquinho dessas suas histórias, né, que a gente poderia talvez ficar falando aqui por uma semana, né? Com certeza. Mas eu tenho certeza, assim, que muitas mães vão se colocar no lugar delas, né, e saber que também é a vivência delas, né, pois vai estar percebendo que a história delas também são de outras mães. Então, a gente só tem a agradecer, né, essa oportunidade nesse momento. Muito bacana. Hoje a Amoa atende todos os tipos de deficiência? Isso. Hoje a Amoa, ela
né, atende todo tipo de deficiência. Hoje nós temos um número bastante grande de deficiências que são assistidas pela MOA. Hoje nós temos síndrome de Down, nós temos o TEA, né, o espectro autista. Hoje nós temos algumas síndromes raras, nós temos síndrome de Williams, síndrome de Rett, nós temos uma criança com AME. Então, a deficiência intelectual, que é bastante comum, né? E algumas crianças que vêm para os atendimentos que apenas têm alguns distúrbios, né? Alguns distúrbios, então. Então, nós temos, assim, uma seletividade muito grande de crianças assistidas com vários tipos de deficiência. São deficiências intelectuais, mas também físicas. Então, hoje nós temos crianças que a gente fala que tem múltiplas deficiências, né? Não somente intelectual. Geralmente a criança que tem uma paralisia cerebral, ela é associada a outra dificuldade, a outra necessidade, né? Então nós temos o intelectual, né? Temos crianças só com deficiência intelectual, porém tem outras deficiências também que são assistidas pela MOA. E nesse meio tem muitos profissionais envolvidos aqui, né? Hoje a MOA conta, então, com uma equipe multidisciplinar, né? Que a princípio seria uma equipe formada por profissionais da área de saúde, seria fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social e psicólogo. Então, essa equipe, né? Ela realiza atendimentos individualizados às nossas crianças e, além dos atendimentos com a equipe da saúde, nós temos apoio pedagógico para algumas crianças, estimulação essencial, aula de musicalização, aula de dança e também de karatê, que complementam os atendimentos. Então, nós temos toda essa organização e a gente pode proporcionar todos esses atendimentos às crianças que são atendidas aqui. Como está sendo o atendimento agora nesse período da pandemia? Nós estivemos, no início da pandemia, a gente não fechou a entidade, mas devido a algumas questões de saúde das nossas crianças, pelas suas fragilidades e comorbidades, nós atendíamos apenas algumas crianças que, com a permissão do pai, né, com um termo de aceite, a gente atendia essas crianças, né, normalmente. Nós continuamos a atender normalmente. Hoje o nosso fluxo está maior, nós estamos praticamente com o nosso atendimento em 100%, apenas algumas crianças que têm uma comorbidade maior e as famílias consultando os médicos, né, que são acompanhados pelos especialistas, pediram para que não viesse nesse momento, né? Então, mas as demais crianças estão sendo atendidas regularmente. Certo. E existe alguma espécie de apoio para a família, para a mamãe, para o papai? Na verdade, as famílias, a nossa porta de entrada é a assistência social, né? Então, a profissional de assistência social, ela que recebe, no primeiro momento, essa família que geralmente chega com um diagnóstico, né? Ela vem com um diagnóstico e chega até a gente procurando a vaga, que às vezes já vem encaminhada por algum profissional. Então, é nesse momento em que a profissional da assistência social faz essa escuta, né? E vive junto com essa família, com essa mãe, com esse pai, esse momento de luto, né? Porque, de repente, você recebe um diagnóstico em que você ainda não está preparado. Então, a gente faz todo esse trabalho de inserção, tenta colocar para os atendimentos nas terapias. E aí, a assistente social faz todo esse elo de ligação, né, com a família. E também encaminhamos para alguns profissionais quando necessário. Nós também temos alguns profissionais parceiros da área de saúde. E aí a gente vai fechando todo esse ciclo, né, de possibilidades para melhorar não só a criança, mas também a família, a sua estrutura familiar. Então, a gente procura dar o apoio dentro das nossas possibilidades também. Nós também temos algumas limitações, mas em relação à questão da pandemia, por exemplo, a escola, a gente teve todo o trabalho remoto, mas nós fizemos diversas atividades, né? Fizemos visita, nós fizemos o dia do circo, nós fizemos o dia da família, fizemos o Natal, mesmo à distância, né? A gente fez visita nas casas das famílias, né? Mantendo, claro, toda
a questão de distanciamento, Sim. mas nós fizemos uns dias maravilhosos com eles para interação, porque eles estão sentindo muito falta desse certeza. retornar, né? Não só as crianças do atendimento, mas principalmente as crianças da escola, que tinham as suas vivências diárias aqui dentro com os seus colegas, com os professores. Então, a gente tentou reinventar algumas coisas, né? E foi maravilhoso, nós colhemos grandes frutos de tudo isso. Com certeza, esse trabalho é muito importante. E agora a gente vai ver mais um diferencial aqui da MOA. A MOA hoje está em treinamento, né? Com uma nova terapia que nós estamos trazendo para a entidade, é a terapia IUP 6D, é um parque. Esse parque ele traz nos seus componentes uma iluminação com acessórios e, além disso, ele traz um software que vai ser trabalhado com as nossas crianças, principalmente nossas crianças autistas, no processo de reabilitação. Então, esse parque ele vem a somar com as terapias que a MOA já desenvolve e já tem aqui dentro do nosso espaço. Esse parque ele é único, né, no estado do Paraná. A MOA está sendo a primeira entidade a ter essa ferramenta de trabalho e hoje, então, os nossos profissionais estão em treinamento para iniciar o trabalho com as nossas crianças. Bora. Bora. Bem, agora tudo isso é possível. Essa sala foi criada para transformar o ambiente de estimulação multidisciplinar um pouco mais divertido, com muito mais recurso. Meu nome é Greg Solar e em nome do Neurobrink gostaria de dar as boas-vindas ao Grupo 6D, a primeira sala multidisciplinar com tecnologia IoT da América Latina. A sala multissensorial, né? Esse parque que a gente está trazendo para associar as nossas terapias já existentes na MOA, ele é algo que você pode fazer uma relação com a criança, interagir com a parte tecnológica. Então, dando um simples exemplo, você tem um vídeo e esse vídeo você tem várias sensações. Então, essas sensações você pode trazer para os recursos da sala através de sensores. E, por exemplo, parece a chuva está aparecendo na cena. Com o sensor dessa tecnologia, vai chover na sala, a chuva artificial. Então, a criança vai ter todas essas sensações, vai sentir, além desse trabalho com toda essa parte da tecnologia, desses sensores, a gente também trabalha. Nós temos, por exemplo, o piano humano, né? Nesse piano humano você vai adaptar sons, você vai adaptar a questão da área da aprendizagem, né? A área da linguagem. Então, o profissional tem uma ferramenta com muitas possibilidades de trabalho. E ele pode ser tanto na área da saúde como na área da educação. Bom, pessoal, a gente está muito feliz. Hoje eu vim entregar aqui para a MOA, em Medianeira, né, o primeiro parque multidisciplinar IUP 6D, que vai ajudar a melhorar e otimizar as terapias e intervenções que as crianças vão receber aqui. A Neurobrink desenvolveu a sala multidisciplinar, que é uma ferramenta tecnológica que veio para agregar e melhorar a qualidade de vida e as possibilidades de autonomia das crianças com atraso de neurodesenvolvimento, né, dentro de qualquer espectro. A gente trabalha com intervenção precoce, estimulação e reabilitação na primeira infância. Então, com certeza, os profissionais que estão aqui hoje, tanto da saúde quanto da educação, estão sendo credenciados para receber o que há de mais moderno em tecnologia e educação. Eles vão ter uma sala de terapias com recursos e tecnologias inovadoras que vão possibilitar ampliar as possibilidades de atendimento, de desenvolvimento pessoal, como também a longo prazo na vida dessas crianças, no âmbito profissional e na autonomia na vida futura, né? Então, aqui a gente
consegue aplicar vários protocolos de pesquisa, de diagnóstico, de formação profissional, de formação educacional e também de atendimento multidisciplinar clínico. Vocês estão sendo pioneiros nessa sala. Isso, essa sala IUP6D é uma sala bastante com um grande diferencial, tá? É uma sala que traz um recurso totalmente diferente do que a gente já tem visto por aí. A MOA está sendo a primeira sala do Paraná, que está sendo instalada do Paraná. A gente fala que é uma sala mágica, porque realmente era uma sala maravilhosa, ela encanta. Os profissionais tiveram treinamento 2 dias com uma equipe de São Paulo. Então, a gente tem certeza que essa sala vai agregar muito dentro do trabalho que a MOA desenvolve, né, na área de reabilitação. Nós estamos ainda assim, conhecendo muito dessa terapia, porque ela é uma terapia nova, né? Então, nós estamos desenvolvendo alguns protocolos de atendimento. A gente quer fazer desses protocolos um trabalho de pesquisa. Então, nós vamos estar iniciando com alguns alunos e, num período, a gente quer ver essa evolução das crianças dentro dessa nova terapia, né? Então, assim, a gente está muito feliz por poder contar com um recurso que foi direcionado para essa estrutura, né? E hoje vem complementar muito com o que a gente já tem, né? Então, além também dessa sala, depois do segundo semestre, no segundo semestre de 2021, agora desse ano, nós também estaremos com a ecoterapia. Então, assim, hoje a MOA é uma entidade muito bem assistida no que se diz respeito à questão de terapias inovadoras, né? Então, a gente sempre pensa assim, tudo isso é em função das nossas crianças, né? As crianças que aqui procuram a MOA nas suas necessidades, dentro das suas necessidades. Então, a MOA está aí para fazer o seu papel, que é esse, atender as crianças que precisam de reabilitação e toda essa assistência que nós, graças a Deus, né, dentro do município de Medianeira, podemos ofertar. Então, a gente só tem a agradecer mesmo e agradecer vocês também por estar junto com a gente nessa caminhada e poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que é tão importante para o município e para essas famílias que são assistidas. Com certeza, a Medianeira é muito privilegiada de ter uma entidade com tantos recursos e com tanta gente disposta a ajudar e a fazer diferença. Então, assim, a gente agradece também que, claro, por atrás de toda essa estrutura, nós temos uma equipe, né, a presidente, juntamente com toda a sua equipe, que também busca recursos, né, está toda hora aqui, tentando colaborar com todo esse espaço, a comunidade também, né, sempre esteve junto com a gente, e hoje a gente contempla tudo isso para as nossas famílias, então. Obrigada, Helenice. Depois do intervalo, a gente vai conhecer algumas mamães especiais. Quando grandes sonhos começam a se tornar realidade, percebemos que estamos no caminho certo. Apresentamos o projeto da nova sede administrativa Sicredi Vanguarda. Localizada em Medianeira, a nova estrutura contará com mais de 15.000 metros quadrados. Prezando pelo bem-estar dos associados, seguimos concretizando sonhos que são compartilhados por todos nós. Sicredi, gente que coopera, cresce. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.
Para você que busca um ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região, agora você tem tudo isso em um só lugar. Casa Nova Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira, materiais elétricos, ferragens, pisos e revestimentos, linha completa de tintas, texturas, grafiatos e vernizes. Confira na Travessa Carol Voitila, número 1833. Telefone 3264-2623. Casa Nova Materiais de Construção. Estamos de volta e o programa de hoje está super especial. A Juscelia está aqui com a gente. Obrigada, Juscelia. Por isso. E você vai falar um pouquinho mais pra gente da sua história aqui na MOA. Você tem um menino, né? Isso. Ele tem paralisia cerebral? Isso. E ele vem na MOA já há bastante tempo? Faz bastante tempinho, nem lembro mais, mas ele era pequeno, uns 2 anos, eu acho. E hoje ele tem quantos anos? 11 anos. 11 anos. Isso. E ele vem todos os dias aqui na MOA? Ele vinha na escolinha, né? Como o lugar tá parado, ele só vem para os atendimentos uma vez por semana, né? Por causa dessa pandemia. Ah, certo. Depois da pandemia, só atendimento individual. Isso, Físio, TO. E ele faz que tipo de atividades aqui na MOA? Ele faz terapia ocupacional, fisioterapia e fono, né? E daí, quando começa as aulas, voltar às aulas de novo, espero que ele comece logo. Aí é na escolinha de manhã, né? Daí os atendimentos ficam contraturno daí. E o desenvolvimento dele, depois que ele começou a vir na MOA, melhorou bastante? Sim, com certeza, né? E também ele gosta, né? Eles se sentem também, ele tem a paralisia cerebral, mas, ele se desenvolve, ele mostra que ele gosta, o que ele não gosta, né? E, ele até em casa ele já sente aquela saudadezinha também, né? Dá pra ver, quando ele chega aqui, o sorrisinho também. Ele desenvolveu bastante, tanto na fono, na TO, e também na convivência com as pessoas também, né? Ajuda bastante. É importante, né? Isso, bastante. Essa convivência. Isso. Agora, na pandemia, ficou complicado, mas mesmo assim, é importante para o desenvolvimento tanto dele quanto das outras crianças que vêm para cá também. Sim, porque mesmo que ele tenha um probleminha dele, assim, na cabeça, no cérebro, né? Ele entende tudo, assim, sabe? E ele convive, né? É normal. É mais devagarzinho, a lesão no cérebro, né? Por causa disso. Mas ele entende tudo. Então, daí, para conviver com as outras crianças é muito bom. E você acompanha ele sempre? É só eu. Daí o marido trabalha, tem o único que recebe, praticamente, porque trabalha. Não, né? Trabalhar, a gente trabalha bem mais. Quem é mãe de especial, assim, sabe, né? Com certeza. Mas eu corro para ele para cá, porque a gente sabe que no futuro, né... Quem vai sofrer é eles, né? Então a gente tem que tentar, enquanto eles são pequenininhos, dar o melhor possível. O Matheus já está vindo há muitos anos aqui na MOA, né? E como você vê esse desenvolvimento dele durante todos esses anos? Eu vejo no dia a dia em casa, né? No que ele sabe fazer, no desenvolvimento dele, KTO, comer sozinho, ou escutar as musiquinhas que ele gosta, que aqui também a professora também trabalha muito com isso. Então, é tudo, dia a dia. Desde acordar ao dormir, é isso o desenvolvimento, né, que a gente vê. É visível a diferença de quando ele vem e quando ele não vem? Com certeza. Então, esses praticamente 1 ano e meio já, né? Então, mas, pela escolinha, tá meio parado, mas a gente faz as atividades. Só que é bem mais complicado, né? Porque a gente não tem aquela paciência que as professoras têm, né? Com certeza. E eles também não querem fazer, né? Isso também. Mas, as outras coisas dos atendimentos da TO, fono e físio, né? Tudo tranquilo. Espero que volte logo essas aulas para ele se desenvolver mais ainda, né? Porque se dá uma paradinha também nas crianças também, né? Com certeza. As professoras também merecem o nosso parabéns e o nosso obrigada, né? Meu Deus do céu. Com certeza, eu vi. Porque a gente trabalha com essas tarefas porque eles não querem fazer. Parece que com a mãe, com o pai, né? E com elas eu sei. Eu falei, meu Deus, profe, tá louco? Vamos dividir esse dinheiro aí, porque tá feio aqui em casa. Tô precisando de uma professora em casa. Obrigada, Juscelia. Eu que agradeço. E agora nós vamos ver mais uma dica da Clau. E logo depois da dica, voltamos com a mamãe Sandra. Olá, pessoal! Hoje mais uma dica. O que fazer com a casca da cebola? Pôr no lixo ou utilizar? Eu aprendi essa dica
que eu fervo, agora já fervi, já esfria, já tá fria a panela. Eu fervo a casca da cebola, todas as cascas de cebola, e deixo uns 5 minutos fervendo. Aí eu deixo tampada até esfriar. Quando estiver frio, você coa ela, põe num coador e forma uma calda. Olha a cor que ela fica, uma cor alaranjadinha. Aí você coa ela, deixa coadinha. Você coloca num purificador e você passa nas plantinhas. Pensa num repelente ótimo. Eu tinha uma plantinha aqui em casa que ela tinha lagartas. Comecei a passar isso e espantou, eles nunca mais voltou as lagartinhas. E outra coisa, o legal é que ele não espanta as abelhas. Que as abelhas é legal para as flores, né? A abelha é o bichinho do bem. Então, aí você só pôr assim e passar no... Se você tiver horta, eu não tenho horta aqui em casa, mas quem tem horta pode passar no maracujá, na salsinha, na rúcula, que tem muita lagartinha. E é bom para o pulgão, para a cochinilha, vários bichinhos ela espanta, é um repelente. Se você tiver também casca de alho, pode ferver a casca de alho junto com a casca de cebola. Mas se não tiver, porque, tipo assim, às vezes é uma cebolinha só que você usa por dia, então você deixa ela acumulando num saquinho. Quando tiver 3 ou 4 cebolas, você ferve, porque às vezes se for só um pouquinho, e também você pode acrescentar um pouquinho de água para ela não ficar tão forte. Aí você pode espalhar mais, mas assim também já é o ideal. Essa plantinha, esses dias, tinha muitas lagartas. Aí, para você ver que aqui tá mais baixinho, porque ela brotou depois que eu passei o repelente de cebola. Aqui ela já está maior, porque dessa parte a lagarta não tinha pego. Essa parte que pegou, que eu comecei, está voltando tudo ao normal. Ela está ficando verdinha, muito bonita. Isso são para todas as plantinhas que você tem na tua casa. Eu fiz assim e deu certo, tá bom? Espero que vocês gostem. Obrigada, Clau, por mais uma dica. E agora a gente vai conversar com a Sandra. Seja bem-vinda. Obrigada. Sandra, o seu filho David, ele tem paralisia cerebral, né? Sim. E você já sabia dessa paralisia quando você estava na gestação? Não, ele deu problema na hora do parto, né? No parto. É, que o médico esperou muito para fazer a cesárea, não pude ter o parto normal, daí ele esperou muito e acabou dando probleminha nele, né? Toda mãe tem uma expectativa de ter uma criança, entre aspas, normal, saudável. E para vocês foi um susto, com certeza, na hora do parto, né? Sim, com certeza. Eu esperei, eu tive ele com 33 anos, né? Eu estudei, eu me formei, né? Até estou emocionada. Criar uma vida... Ai, gente, eu não vou conseguir falar. A gente cria a expectativa, né? Que meu marido ele já tem 2 filhas do primeiro casamento. Daí eu esperei, né? Ter o meu filho com 33 anos, já eu tinha. Daí ele nasceu com esse problema, né? Então, muda, né? A minha rotina mudou, eu não consegui... Os meus sonhos foram deixados de lado, né? Para viver a vida dele, né? Porque até hoje, então, eu vivo em função dele, para cuidar dele, para cuidar da casa, né? Não que isso seja um peso, né? Não é um peso na vida da gente, só que muda o que a gente tinha de planos, né? Que todo mundo tem um filho, né? É que nem você falou, tu vai ter teu filho, tu cria as expectativas, tu vai querer que ele vai correr pela casa, tu vai querer que ele faça tudo, e eles não fazem, né? Como a gente imaginou, né? Então, muda. Tudo realmente não é aquilo que a gente imaginava, mas é o filho da gente, né? Com certeza. Amar mais é impossível, né? É um amor sem
sem tamanho. É louvável essa dedicação que normalmente das mamães, né? Que a mãe, se ela precisar, ela larga tudo, ela larga os sonhos dela para viver a vida do filho. Com certeza. A gente larga tudo e faria tudo de novo, né? Não é porque aconteceu que a gente soube que ele ia ter lá quando ele esteve na UTI, né? Ele ficou 16 dias na UTI em Toledo, então lá a gente já sabia que ele ia ter uma deficiência, né? Só que o médico não sabia dizer aonde, se ele podia ficar bobinho da cabeça, ele podia ficar cego, ele podia não falar, ele podia não andar. Então, daí quando o tempo foi passando, daí a gente viu aonde que ia ficar a deficiência, né? Daí, graças a Deus, assim, a inteligência ele tem normal, talvez não normal como outra criança, né? Mas ele é muito criativo, ele é muito feliz. É o que mais importa pra gente, que ele é feliz, né? Ele tem aquela felicidade dele, quem olha para ele está sempre sorrindo. Ele vem na MOA já desde os 8 meses de idade. Então, acho que ele foi dos primeiros aluninhos da MOA. E ele está com 13, então faz um bom tempo que eu venho na MOA. E como foi a reação do restante da família quando eles receberam a notícia de que ele teria uma deficiência? Todo mundo apoia, né? É um choque, né? Assim que, né? A minha mãe só tem eu de filha e meu irmão, né? Então, ele tem 3 filhas, são normais, como dizem, né? E daí eu tenho só ele. E ele veio com um probleminha, só que ele é amado, ele é aceito por todos, né? Com muito carinho. Com certeza que uma mamãe dessa, ele deve ser uma criança muito feliz. Chorona. E o papel da MOA no desenvolvimento dele, já que ele está aqui na MOA já há muitos anos, desde bebezinho. Qual é o papel da MOA e das professoras aqui nesse desenvolvimento? Para tu ter uma ideia, assim, a importância, esse tempo da pandemia, né, que ele ficou sem vir. Que as crianças, assim, com paralisia cerebral, eles babam, eles deixam a boquinha aberta, né? Só que como ele sempre esteve com fono, sempre esteve fazendo essas coisas, ele estava bem melhor. Esse 1 ano e pouco que ficou sem atendimento, ele voltou a babar, ele voltou a deixar a boquinha aberta, até eu corrijo bastante em casa. Então, para tu ter uma noção da melhora que eles têm com os atendimentos, né? Ficou um tempo sem vir, já deu esses problemas novos, faz muita diferença. Então, né, tomara que nunca nos falte a MOA, né? Porque tu até consegue em outros lugares os atendimentos, só que tu tem que correr atrás, tu tem que ficar pedindo pelo SUS, tu tem que ficar, né? Então, aqui a gente tem, né? Aqui gratuito e toda semana, né? É tudo mais tudo fácil, mais prático, aqui, né? mais fácil, tu só vem e faz, né? E sabe que é um atendimento bom, de primeira qualidade. Nós vamos continuar aqui na MOA, conversando com essas mamães super especiais e dedicadas. Muito obrigada, Sandra, pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco voltamos para conversar com a mamãe Arlete. Quando grandes sonhos começam a se tornar realidade, percebemos que estamos no caminho certo. Apresentamos o projeto da nova sede administrativa Sicredi Vanguarda. Localizada em Medianeira, a nova estrutura contará com mais de 15.000 metros quadrados. Prezando pelo bem-estar dos associados, seguimos concretizando sonhos que são compartilhados por todos nós. Sicredi, gente que coopera, cresce. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem.
Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Para você que busca um ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região, agora você tem tudo isso em um só lugar. Casa Nova Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira, materiais elétricos, ferragens, pisos e revestimentos, linha completa de tintas, texturas, grafiatos e vernizes. Confira na Travessa Carol Voitila, número 1833. Telefone 3264-2623. Casa Nova Materiais de Construção. Estamos de volta e o nosso cenário de hoje é a biblioteca aqui da Moa. Arlete, seja bem-vinda. Obrigada. O seu filho, ele já tem 19 anos. 19 anos. Ele tem síndrome de Down? Sim. E você já sabia da síndrome na gravidez? Descobriu depois? Não, eu não sabia. Eu descobri quando ele nasceu. Que o médico me avisou que ele era diferente do outro. Ele me pediu se parecia, né? Com o filho mais velho que eu tenho. E eu disse que não, e ele falou, pelas características, poderia ser síndrome de Down. E depois dessa descoberta, o que mudou na vida de vocês, na rotina da família? Mudou tudo, né? Completamente, porque a gente não tinha, nunca teve contato com nenhuma criança com síndrome de Down. E veio assim, a gente não tinha experiência nenhuma, mas a gente seguiu. Que o médico mesmo me disse, o importante do tratamento deles é os pais aceitarem. Então a gente aceitou numa boa e a gente seguiu em frente, mas completamente tudo mudado em casa. Porque eles não são que nem os outros, né? Eles precisam de um tratamento especial. E a gente ia fazendo tudo o que falavam pra gente, né? Médico, assistente social, psicólogos. E a gente seguiu. A informação era diferente, né? Era muitos totalmente. anos atrás. Hoje é tudo muito mais fácil, mais prático. E quando a Moa entrou na vida de vocês? A Moa entrou quando ele já tinha 14 anos. Faz pouco tempo, então, que ele participa faz aqui. 5 anos. Ele tinha 14 anos, ele estava numa outra instituição, e daí a gente achou melhor trazer ele para cá, e é uma benção. O desenvolvimento dele melhorou bastante depois disso. Muito. Que bacana. E hoje ele está com 19 anos. Sim. Já passou pela adolescência? Tá passando pela adolescência ainda. E como você, mamãe, lida com isso de ele já quer namorar, ele tem muitas amiguinhas? Sim, quando ele vê uma mocinha bonita, ele já fala que ele quer namorar, que ele quer dar uma aliança, um anel de presente. É incrível, ele é bem esperto. Ah, que bacana. E se ele casar, tudo bem para a senhora? Acredito que sim. Não pensei nessa possibilidade. Vamos deixar para mais para frente. Mais para frente. A gente vai voltar no assunto do programa passado, que foi a adoção. Tive uma conversa muito bacana com a psicóloga Sheila Bannert. Sheila, seja bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adoção. Como é esse processo? De que forma as crianças podem passar por isso? De que forma as crianças são auxiliadas nesse momento em que elas são retiradas do ambiente familiar delas? Então, agradeço o convite, Larissa. É um processo bem delicado, né, que envolve bastante com a questão emocional das crianças, porque elas são retiradas da sua família, né? É um processo que demanda muito cuidado, demanda todo um suporte de uma equipe técnica para trabalhar com essas crianças. Então, vamos lá do início. Por que essas crianças são retiradas da família? Né? Normalmente, elas são retiradas dessa família porque a família, naquele momento, não estava conseguindo dar os devidos cuidados àquela criança, para que ela se cresça e se desenvolva naturalmente no curso que uma criança necessita, né? Ou seja, ela foi abandonada, ela teve alguma negligência, né? Teve algum direito violado, então ela precisou ser retirada daquela família para que aquela família se organize e se reestruture para receber uma criança, né?
É sempre analisado o bem-estar da criança, né? Sempre o da criança, porque a criança ela precisa ser cuidada, né? Ela precisa ser ensinada. Então, o maior objetivo é esse: cuidar e proteger da criança, tá? Então, ela é retirada. Para a criança não é fácil, né? Porque ela está sendo tirada daquele adulto que era a pessoa de referência dela, né? Por mais que não estava sendo cuidada, era a pessoa que ela tinha como referência que deveria cuidar. Então, é difícil, né? Ela normalmente é retirada, levada para algum outro lugar, onde tem outros adultos que vão cuidar dela, onde ela vai conviver com outras crianças e adolescentes. Então, para ela é delicado. Mas, assim, aos poucos ela vai entendendo. Não é da noite para o dia, claro, mas ela vai entendendo que aquilo é um cuidado provisório, né? Que a família precisa se reestruturar para recebê-la, né? Então, assim, normalmente... Esqueci. Então, é assim, normalmente... Então, assim, normalmente, quando ela chega em um acolhimento, né, ou seja, acolhimento familiar ou acolhimento institucional, ela é orientada, ela é explicado, sempre é contado a verdade para a criança, né, porque ela precisa saber da condição e da realidade dela, né, de uma forma lúdica para que ela entenda, mas é contado a verdade. Então, é explicado que ela está ali porque ela vai ser cuidada e protegida, né? Então, elas têm, sim, uma certa dificuldade de adaptação. Por quê? Porque, normalmente, na casa delas, elas não tinham regras, não tinham normas. Então, ela está vindo para um lugar onde tem normas, regras, que ela vai ter que fazer o dever da escola, que ela vai ter hora para dormir, hora para comer. Então, é um pouquinho difícil para ela no início, mas, aos pouquinhos, ela vai se adaptando, até porque, independente de qualquer tipo de acolhimento que seja, existe uma equipe técnica que vai estar trabalhando com ela tudo isso, né? Preparada para isso já. Isso, né? Preparada para isso. Sheila, em alguns casos essas crianças voltam para as famílias de origem? Sim, na verdade, o objetivo maior é que essa criança volte para a família, né? Então, além de retirar a criança, é trabalhado com a família para que ela se reestruture novamente para receber essa criança. Então, algumas famílias têm problema com drogadição, né, com álcool, outras precisam apenas de um encaminhamento para o trabalho, né? Então, cada caso é um caso, mas elas são orientadas por toda uma rede, né, que acompanha elas, para que elas se reestruturem, se organizem para receber essa criança de volta. E caso a família não tenha condições de receber essa criança, então ela é preparada para adoção, né? E qual é esse procedimento? Como é o acompanhamento dessas crianças? Então, caso faça todo o trabalho e essa família não se adeque, né, não se organize para receber essa criança, ela é destituída do poder da família biológica, né, e ela começa ali, está disponível para adoção, né? É difícil falar isso, não é estar disponível, é até estranho falar isso, mas ela começa a um outro processo, né, e a uma outra fase. Então, é comunicado à criança e ela inicia um processo de luto, né? Porque ali ela vai estar rompendo um vínculo com a família e jamais, assim, eu gosto de ressaltar que ela não vai esquecer, não é a partir daquele momento que ela vai esquecer o pai, a mãe biológica, né? Não é porque rompeu aquele vínculo que ela vai esquecer, mas ela vai começar a ter outros vínculos com outras famílias, com o pai, com a mãe, seja com quem for responsável. Então, é trabalhado com ela a questão emocional, tudo no seu devido momento. Porque não tem como você criar uma expectativa numa criança, né, que já está fragilizada. Então, dentro do atendimento psicológico, né, é importante que ela seja acompanhada por uma psicóloga, que compreenda, que ajude ela a entender tudo isso que ela está vivenciando, né? E no caso de crianças especiais, Sheila, existe, eu imagino que bastante criança especial também que está nesse processo, aguardando por uma família que acolha e que adote, né? O procedimento é o mesmo. Claro que, com certeza, o acompanhamento tem que ser mais frequente, né? Sim, existem sim, muitas crianças especiais aguardando para serem adotadas.
É difícil, porque normalmente quando o casal, né, ele está ali aguardando um filho, existe toda uma expectativa, né, do filho, daquela criança desejada. Então, eles acabam criando muitas coisas. E colocar uma criança especial ou um adolescente, porque não se tem só crianças, mas tem adolescentes aguardando também para serem adotados, eles não conseguem encaixar essa criança. Por quê? Porque ela vai demandar mais cuidado, né? Então, é bem delicado, porque essas crianças elas acabam ali ficando por muito tempo nas instituições. É preciso realmente ter muito amor e muita dedicação e muita vontade de ter uma criança dessas por perto, porque a dedicação, com certeza, é enorme, né? Sim, sim. E todas elas, né? Elas trazem as suas histórias, elas trazem as suas bagagens, né? E normalmente uma criança especial, ela vai demandar os cuidados médicos, né? E tudo mais. Então a família às vezes acaba ficando receosa e não optando por essas crianças. Obrigada, Sheila, pelas informações. Agradeço. E espero que você possa participar mais vezes aqui com a gente. Participarei, sim. Obrigada, Sheila. Mãe, a síndrome de Down traz algumas limitações para as crianças, né? E qual é a principal dificuldade do seu filho? A fala. Ele não consegue falar o correto. Ele tem muita dificuldade na fala. Mas ele consegue se comunicar. Sim. Bacana. E qual foi o papel da AMOA, né? Ajudou nessa dificuldade dele? Sim, o papel da AMOA ajuda em todas as dificuldades que eles enfrentam, né? Ele teve uma evolução muito grande aqui dentro. Então, faltou a AMOA, eles vão regredindo. Uhum. Inclusive agora que ele está, por causa da pandemia, né? Que ele está em casa, tem dias que ele não consegue falar. É muito difícil. E ele fala, para ele a gente está entendendo, mas a gente não consegue entender nada. Sim, eu acho então é muito importante. Essa interação social também ajuda bastante no desenvolvimento, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, mamãe. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco a conversa é com a mamãe Edilis. Quando grandes sonhos começam a se tornar realidade, percebemos que estamos no caminho certo. Apresentamos o projeto da nova sede administrativa Sicredi Vanguarda. Localizada em Medianeira, a nova estrutura contará com mais de 15 mil metros quadrados. Prezando pelo bem-estar dos associados, seguimos concretizando sonhos que são compartilhados por todos nós. Sicredi, gente que coopera, cresce. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Para você que busca um ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região, agora você tem tudo isso em um só lugar. Casa Nova Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira, materiais elétricos, ferragens, pisos e revestimentos, linha completa de tintas, texturas, grafiatos e vernizes. Confira na Travessa Carol Voitila, número 1833. Telefone 3264-2623. Casa Nova Materiais de Construção. Estamos de volta e agora eu vou conversar com a mamãe Edilis. Seja bem-vinda. Obrigada. Edilis, a sua filha ainda é um bebê, né?
Isso, a Cecília, ela amanhã, na realidade, dia 12, ela completa 1 aninho e 10 meses. E é um bebê, pra gente bebê. é um bebê. E ela tem síndrome de Down? Sim, na realidade eles falam trissomia 21, né, que é a síndrome de Down. Certo. E você já sabia dessa síndrome dela na gravidez, durante o período de gestação? Eu fiquei sabendo no nascimento dela. No dia que ela nasceu, assim que eles tiraram ela de dentro de mim, o doutor Tomás falou: mamãe, vocês podem se preparar que a filha de vocês é Downzinho. Aí eu falei para ele, não tem problema, né, doutora? A gente vai amar do mesmo jeito, quem sabe até mais, né? Ah, com certeza. O amor o amor de mãe é infinito. E a mãe de uma criança especial, então... Isso, até mesmo porque nós já estávamos, assim, um pouco acostumados com a ideia. Porque há 4 meses atrás, a minha irmã também teve o meu sobrinho Oliver, que também tem trissomia 21. Então, são 4 meses de diferença. Então, nós já estávamos acostumados, né? Já conhecia. Sim. E como foi para a família aceitar isso, para o restante da família? Tranquilo, todo mundo feliz, assim, nossa... eu falo assim, a Cecília veio nas nossas vidas assim para nos trazer um aprendizado maravilhoso. Eu falo assim, eu tenho um filho, Daniel, tem 22 anos hoje, né? E daí agora, 20 anos depois, veio a Cecília com a trissomia. Então eu falo assim, eu aprendi muita coisa com o meu filho, com o Daniel, mas a Cecília, sim, é um aprendizado diferente, são, assim, cuidados diferentes que a gente tem, são tantas coisas diferentes que com a criança normal, muitas vezes a gente não tem, você entendeu? A gente sabe que uma criança especial, ela com certeza traz muito mais alegria pra gente, traz muito mais amor, né? Desde a alimentação deles, a gente já tem que ter um cuidado a mais do que o normal. Muita dedicação necessária. Bastante. E as demais pessoas, vocês sofrem ou sofreram algum tipo de preconceito com ela? Olha, se eu disser para você que não existe preconceito, eu estou mentindo. Antes de eu conviver no meio das deficiências, assim, a gente não acreditava, você entendeu? Mas hoje, que eu tenho a Cecília, minha filha, que eu venho na MOA, e assim, não só na sociedade por aí, a gente percebe que o preconceito é grande. E o mais triste, que a grande maioria, né, vem da própria casa. De dentro de casa, eu sei, assim, porque eu participo de muitos grupos, assim, de DAOs, de associações de Cascavel, associação de Foz, eu tenho vários grupos no Face de DAO, até de Minas, de vários lugares, assim, sabe? E a gente percebe, é triste, o preconceito, assim, dentro da própria casa é grande. Fica tudo muito mais difícil, né? Quando os pais ou avós não aceitam a situação. É importante a gente aceitar que isso aconteceu para poder aceitar essa criança e dar o amor que ela precisa e a atenção que ela precisa, né? Sim, eu falo, é fantástico. Eu falo assim, eu cada vez me apaixono mais pela Cecília. Hoje eu falo assim, eu não sei o que seria de mim no amanhã sem minha filha. Nossa, eu aprendi um amor diferente, você entendeu? Não tem explicação, é incrível. E o que deixa a gente triste mesmo é o fato dessa parte do preconceito, né? Tanto que, eu não sei se cabe aqui eu falar ou não, mas semana passada eu fiquei sabendo de uma situação aqui em Medianeira mesmo, né? Que os pais, até os médicos, levam o filho fora por causa da vergonha do preconceito. Aí agora, uns dias depois, conversando com as pessoas, eu descobri mais outro caso aqui em Medianeira, que a mãe também, nem nas atividades, nada, não leva a filha porque tem vergonha. Não pode, né? Ai, é triste, eu falo, a gente pretende, sabe? Nós pretendemos, assim, que dá uma acalmada na pandemia, nas coisas, a gente pretende, nós vamos conversar com alguns órgãos, algumas coisas, e nós pretendemos abrir uma associação aqui, se for permitido, tudo, a gente abrir uma associação aqui e ajudar. Com certeza, é importante falar sobre isso, é importante
mostrar para todo mundo que são crianças normais. Elas têm Sim. algumas limitações, mas elas são crianças normais. E eu falo nada melhor do que a gente como mãe para a gente lutar por eles, você entendeu? E eu falo o que eu puder fazer para ajudar. Hoje a gente não está fazendo nada, não estamos por causa que não tem como, infelizmente a gente não está podendo fazer as coisas. Mas a gente, assim que der, nós pretendemos, né? Até andei conversando já com a diretora da Associação Cascavel, tal. Ela me apoiou, ela deu umas dicas aí quando nós formos dar esse passo, aí nós vamos conversar, né, com os órgãos públicos, a gente vai ver com algumas pessoas, né, eles nos apoiam, o que a gente pode fazer. E quais são as formas de preconceito que você vê acontecendo com a sua filha? Na rua, as pessoas se distanciam? Normalmente as crianças a gente vê que elas não têm esse preconceito, isso acontece mais com os adultos, né? Sim, no meu caso, assim, eu agradeço a Deus que a Cecília, o grau dela, na realidade não existe em graus, né? Mas a leveza da trissomia dela é mais leve. Um pouco da Cecília, sim, é a fisionomia mesmo, e ela tem que foi comprovado pela neuro, é uma falhazinha no comando, ela tem um reflexozinho da mãozinha e a linguinha, ela fica chupando a linguinha, assim, às vezes, né? Aí, dependendo, assim, as pessoas ficam olhando, até já me questionaram, ela fica só chupando essa linguinha e coisa e tal, assim, né? A gente, na hora, assim, tu não sabe nem como reagir, né? Aí, geralmente, eu olho, é normal, porque a minha filha, ela tem trissomia 21, eu falo, né? Isso é normal dela, é uma característica dela. Mas a gente percebe que as pessoas ficam olhando assim. A Cecília, como eu já falei, é pouco, é leve. Mas no caso das crianças que são mais afetadas, assim, mais fortes... E com outras deficiências, né? É bastante. E qual é o aprendizado diário que a Cecília te traz? Nossa, eu tenho aprendido muito mesmo com a Cecília, assim, desde o desenvolvimento dela, tudo, é uma dedicação maior, os cuidados, bastante, a gente tem que ter bastante, assim... na verdade, a gente larga, eu abandonei tudo, eu largo tudo, às vezes até o serviço, as coisas do dia a dia, para me dedicar mais a ela. Ela tem as estimulações que ela faz, o que eu aprendo, o que eles passam na fisioterapia, na terapia ocupacional, na fono. A gente sempre procura fazer em casa também, que foi o que tem me ajudado bastante no desenvolvimento da Cecília, porque por mais que eles fazem os atendimentos na MOA, e a Cecília eu levo ela pelo SUS também com a doutora Margarete, né? Eu procuro estimular ela bastante em casa, que eu tenho percebido o desenvolvimento dela, você entendeu? Quanto mais a gente ajudar a estimular em casa também, o desenvolvimento dela é maior, então a dedicação da gente é grande. Ela vem na MOA já desde muito pequenininha, né? A Cecília iniciou desde os 2 meses de vida, isso. Assim que ela nasceu, aí a gente fez, o doutor pediu o exame para confirmação, saindo o resultado, que leva de 40 a 45 dias, saiu o resultado, aí o doutor já me deu encaminhamento, com 2 meses ela já iniciou aqui na MOA. Legal, eu fico até emocionada de poder ouvir essa história sua e das outras mamães também. Queria agradecer muito a participação de todas vocês aqui no programa e com certeza a gente vai continuar falando desse assunto porque é muito importante e é muito necessário. Nós que agradecemos a oportunidade, a vocês que tiveram essa iniciativa, e queremos agradecer também a MOA, que eu falo que se não fosse a MOA, nossos filhos teriam uma grande dificuldade. A MOA está sendo uma mãe, uma segunda mãe para os nossos filhos, né? Em primeiro lugar a gente, depois a MOA. Muito obrigada. Obrigada a vocês. A gente veio aqui para a MOA para falar sobre crianças especiais e encontramos muitas mamães especiais. A gente com certeza vai falar muito mais sobre isso nos próximos programas.
Na terça-feira, a gente fala sobre o 18 de maio. Até lá!